Oi, pessoal! Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a dinâmica dos nutrientes no solo. A gente já conversou sobre vários processos que vão afetar a dinâmica de nutrientes no solo, mas agora o que a gente vai fazer é colocar todos esses processos juntos e falar de alguns processos que a gente não falou e que também são muito importantes. Bom, a solução do solo é da onde as plantas vão absorver os nutrientes que elas precisam para completar o ciclo de vida delas, né? E a concentração de nutrientes na solução do solo é dependente de uma série de fatores. Um deles a gente já viu, né? Que são os minerais primários e minerais secundários que vão ter naquele solo. Então, aqui nessa parte aqui, né? A gente está vendo exatamente isso, o intemperismo de minerais liberando elementos químicos na solução do solo. Algumas vezes esses elementos eles se recombinam, formando um novo mineral, né, pelo processo de síntese, então, de novos minerais. Esse é um dos processos que vai governar a solução do solo em termos de concentração dos nutrientes, em termos de força iônica da solução. Então, aqueles solos que são menos intemperizados, eles tendem a ter uma quantidade maior, né, de elementos químicos em solução. E isso vai mudar a atividade dos íons que estão ali. A gente já viu que quanto maior for a concentração de íons na solução, e menor vai ser a atividade dos íons. Então, esse processo aí controla bastante, né, essa questão da solução. Mas não é o único processo. A gente tem os processos de precipitação e dissociação também, né? Aqui a gente pode pensar num fertilizante, por exemplo. Então, a gente coloca um fertilizante, esse fertilizante sofre dissociação rápida, né? Porque geralmente são sais mais solúveis que a gente usa nesse caso. Ao mesmo tempo, formam esses elementos que são colocados, eles se recombinam com outros elementos e podem se precipitar, né? Da mesma forma que a gente está comentando aqui, a gente pode ter a precipitação aqui de substâncias que são mais prontamente disponibilizadas, né, quando a concentração dos íons na solução do solo baixa. Então, geralmente esses processos aqui são processos mais lentos, né, que demoram mais tempo. Esses processos aqui são um pouco mais rápidos e os processos de adsorção e desorção são os processos mais rápidos dentro dessas três categorias aqui. De forma geral, né, gente? É claro que a gente pode ter variações aí, mas de forma geral, aquela fração do nutriente que está adsorvida, né, nos colóides é a fração que está mais prontamente disponível. A gente já comentou quando a gente estava falando, né, sobre a fase líquida do solo, que a fase líquida ela é um reflexo da fase sólida. Então, o que a gente tem aqui o que a gente tem aqui em termos de íons e de concentração desses íons é um reflexo, né, do que a gente tem estocado nesse solo. E isso mostra, né, a importância da fase sólida. Quer dizer, vou pegar o caso do potássio, né? A planta ela vai absorver aquele potássio que está em solução, mas o potássio que está estocado, adsorvido principalmente nos colóides, né? É o potássio que é a reserva. Então, a hora que a planta absorveu o que está aqui sai daqui e volta para a solução. Então, essa solução está sendo o tempo todo, né, alimentada pela fase sólida. Para cada nutriente a gente vai ter uma proporção, né, da quantidade que eu tenho em solução em relação àquela que eu tenho no colóide. Existe um equilíbrio entre a concentração dos elementos químicos na solução do solo e os que estão estocados, né, em todas essas frações. Mas esse equilíbrio, ele não quer dizer que eu tenha quantidades iguais, ele quer dizer que existe um equilíbrio, existe uma proporção, mas a quantidade desses elementos químicos na solução é geralmente muito, muito, muito menor do que o que eu tenho estocado, né? Mas não vou falar aqui em ordem de grandeza, porque isso vai variar de nutriente para nutriente, e isso vai variar também de solo para solo, né? A gente já viu que um solo de argila 1 para 1 e óxido, ele não vai reter a mesma quantidade de potássio do que um solo de argila 2 para 1. Então, a gente precisa saber de que solo que a gente está falando para conseguir entender melhor esses processos, né? Bom, os processos de adsorção e desorção, eles vão se referir à retenção, né, desses elementos químicos
na superfície das argilas pela diferença de cargas. Então, a gente tem elementos de carga positiva sendo retidos nas argilas de carga negativa, né? Esse é o cenário mais comum. A gente tem também partículas de carga positiva, como os óxidos, né? Que vão reter aqueles elementos químicos que têm carga negativa. Isso. Então, a gente tem a fração positiva que vai reter aqueles íons que têm carga negativa. Bom, a gente pode ter também, né? Eu vou pular os processos de ganho e de perda, eu vou deixar por último, né? Então, eu vou sair daqui e vou falar da absorção pelas plantas. As plantas, elas alteram a composição da solução do solo. Por quê? Porque elas vão absorver nutrientes e nesse processo de absorção de nutrientes, elas vão exudar alguma coisa. Então, se elas estão absorvendo um cálcio que tem 2 cargas positivas, ela vai liberar 2 íons de carga positiva ou um íon com 2 cargas positivas, né? Geralmente, quando ela absorve cátions, ela exuda H+. Então, é normal, é natural que ao longo do tempo a planta ela acabe acidificando um pouco o solo, né? Por quê? Porque ela acaba absorvendo mais cátions do que ânions, né? E nesse processo de absorção de cátions, ela vai exudar alguma coisa no lugar. E esse alguma coisa geralmente é o H+, né? Para ter um equilíbrio aí das cargas na planta. A gente também tem os processos de imobilização e mineralização, né? Que se referem à degradação da matéria orgânica ou a absorção de elementos químicos pela microbiota do solo. Então, quando a microbiota ela pega nutrientes que estão na solução do solo e esses nutrientes entram dentro da célula do micro-organismo, né? E são incorporados, o nitrogênio, por exemplo, o nitrogênio é incorporado em proteínas. Isso é um processo de imobilização. A gente está tirando o nutriente da solução do solo e ele está ficando estocado dentro da microbiota. É um processo bem rápido, porque a vida, né, desses micro-organismos ela é rápida. Então, da mesma forma que tem essa absorção, depois de um tempo não muito longo, né, esse micro-organismo ele morre e disponibiliza esses nutrientes novamente, né? Então, mas não deixa de ser aí também uma fração que a gente precisa ter um certo cuidado, porque a gente pode, às vezes, pela forma como a gente faz as práticas de manejo, a gente pode promover um aumento muito grande da imobilização. E se isso acontecer num momento que a planta também tem uma demanda grande pelo nutriente, a gente pode ter problema, né? Então tem que ter aí um certo sincronismo entre a época que a planta precisa e a época que esses nutrientes vão estar disponíveis na solução do solo. E o processo de mineralização e imobilização é um processo que a gente precisa estar atento para ajustar, para acertar esse timing aí do fornecimento dos nutrientes. Bom, além desses processos, né, que são processos de 2 vias, então a gente tem absorção, mas a gente tem exudação, a gente tem mineralização, mas tem imobilização, né? A gente tem os processos de entrada e os processos de saída, né? Então, os processos de entrada, a gente pode falar sobre a fertilização, então, né, a aplicação de fertilizantes tanto orgânicos como minerais, a própria água da chuva, né? Para algumas regiões, por exemplo, as regiões litorâneas, elas costumam ter teores mais elevados de nitrogênio e de enxofre, né? Então, uma vez eu estava desenvolvendo uma pesquisa junto da Aracruz Celulose, e o que a gente observou foi que nas áreas próximas à costa, né, nas áreas costeiras, os teores de enxofre e de nitrogênio eles eram bem mais elevados, né, por conta desse enriquecimento que tem na água da chuva nessa região. E isso era uma questão tão importante que contribuía, inclusive, para a adubação nessas áreas, né? A gente podia colocar quantidades menores por conta do enriquecimento que já tinha natural na água das chuvas, tá? Então, só para vocês perceberem que existem muitos processos aí de entrada, né? A fixação biológica de nitrogênio é uma entrada importante, principalmente quando a gente está falando de soja, né? De nitrogênio em soja, a gente sabe que são grandes quantidades que são incorporadas no sistema via fixação biológica. Então, essas aí são algumas das formas de ganhos, de entrada dos nutrientes no solo. E as formas de saída, né, estão aqui. São as perdas. A gente pode ter perdas por erosão. Então, à medida que o caminhamento da água vai acontecendo, né, principalmente naquelas partes mais íngremes, a gente pode ter a levada, né, de muitos nutrientes que estão ali. O potássio é um nutriente que tem bastante esse tipo de situação, que a gente acaba vendo manchas, né, na área em função do relevo,
por conta da facilidade de caminhamento, de mobilização mesmo desse nutriente, tá? Outras perdas importantes, a lixiviação, né, que é uma perda muito importante para aqueles nutrientes que não têm uma alta carga e que não fazem ligação covalente, né? Então, o caso do potássio, o caso do amônio, né, que são elementos de carga 1+ e que fazem ligação iônica. E aí eles não têm tanta afinidade com a argila, como a gente viu, né, nas aulas anteriores, como teria o alumínio, como teria o ferro, então eles acabam sendo perdidos. E as perdas gasosas, né, que são particularmente importantes para nutrientes como o nitrogênio e o enxofre, que tem o ciclo deles muito influenciado pela biota, pela vida, né, pelos micro-organismos que estão ali no solo. São nutrientes que têm vários processos que são mediados pela microbiota, né? Então, eles acabam estando muito mais suscetíveis às perdas gasosas. Bom, então aqui o que a gente fez foi ver um apanhado geral, né, de todos os processos que estão aí interferindo nessa concentração de nutrientes. Vocês podem observar que são muitos processos, né? A gente já falou sobre muitos deles. Eu vou falar de novo, de forma bem rápida agora, sobre cada um, né, daqueles que a gente já falou e vou falar um pouco melhor, vou comentar um pouco mais sobre aqueles processos que a gente ainda não comentou. E para começar, né, vamos falar sobre o intemperismo e a síntese de minerais no solo, que foi exatamente o assunto da nossa aula passada, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é dar uma recapitulada naquilo que a gente já conversou nas aulas anteriores. Bom, o que vai afetar, né, os processos de intemperismo e síntese de minerais? Um fator importantíssimo que a gente viu é a susceptibilidade dos minerais ao intemperismo. Então, se a gente tem quartzo, né, a gente sabe que a gente não vai ter, se o nosso material de origem é muito rico em quartzo, a gente não vai ter minerais secundários em grandes quantidades, né? A gente vai ter um solo mais rico em areia, a gente vai ter um solo que o processo de intemperismo para muito ali no intemperismo físico, porque é um mineral que não tem essa facilidade de sofrer intemperismo, né? Além disso, a gente viu também que dependendo do tipo de mineral, a gente vai ter uma maior tendência a formar um determinado mineral ou outro, né? Então, por exemplo, as micas, elas têm uma facilidade de formar vermiculita, enquanto muitos feldspatos é muito comum que a gente não tenha a formação de vermiculita e já inicie com a formação de esmectita. Então, que tipo de mineral que vai estar presente depende também de quem são esses minerais primários, né, que estão no solo. Qual é a concentração de ferro desses minerais primários, né? Se eu tiver uma concentração de ferro alta e estiver num ambiente com boa disponibilidade de oxigênio, eu posso ter a formação de óxidos, né? Então, enfim, a gente tem que olhar um pouquinho aí para essa questão de quem são esses minerais, para entender um pouco sobre a facilidade de intemperismo, para entender sobre o tipo de minerais também que vão ser formados. Um segundo fator que é importantíssimo a gente lembrar, né, é a composição da solução do solo. Eu vou ter na solução do solo aqueles íons, né, que são decorrentes do intemperismo de um determinado mineral. Se eu tiver, a gente tende a parar a reação de intemperismo desse mineral. Mas se esses íons começam a ser lavados, começam a ser lixiviados, por exemplo, né, isso vai estimular o processo de intemperismo do mineral. Então, a composição da solução do solo, ela vai depender dos minerais que estão presentes ali, né, porque eles vão sofrer intemperismo e disponibilizar íons em solução. Vai depender também se a gente tem agentes complexantes, como que é o processo de lixiviação, se está sendo facilitado esse processo de lixiviação, né? Então, todos aqueles processos que levam à saída dos nutrientes, dos elementos químicos da solução do solo, eles vão interferir na composição da solução do solo e, portanto, eles vão interferir também na síntese e no intemperismo dos minerais, né? Um outro fator importantíssimo é a questão do oxigênio, né? Se eu tenho um ambiente com maior disponibilidade de oxigênio, eu tenho maior tendência de formar óxidos, por exemplo, né? Ao passo que se a gente está num ambiente com menos oxigênio, com menor disponibilidade de oxigênio, eu vou ter alguns minerais que vão sofrer intemperismo mais fácil, né? A gente viu, por exemplo, o caso da pirita, é um mineral que é extremamente estável quando a gente está em condições de ausência de oxigênio, mas quando é exposto ao oxigênio, é um mineral que se intemperiza muito mais rápido, né? Então, a gente tem uma série de fatores aí, pH da solução, né, também influenciando bastante a questão da síntese e intemperismo dos minerais primários e secundários. Enfim, a gente tem uma série de fatores que vão
afetar, né, esses processos e, portanto, que vão afetar aí como esses processos vão interferir na composição da solução do solo. Aí, só para a gente rever, né, o tempo em anos que demora para a gente ter a dissolução completa de uma esfera de 1 milímetro, né, pensando no valor de pH 5 e temperatura de 25 graus Celsius, né, então a gente vê que o quartzo ele é realmente muito, muito, muito resistente ao intemperismo. É um mineral que, se tiver presente, vai ficar muito presente ali por muito tempo, né? A gente comentou sobre a composição da solução do solo, né? Quando a gente estava aqui falando, então um outro fator que afeta isso é a composição da solução do solo. E só lembrando que o pH tem uma importância muito grande, né, nessa composição, porque ele vai mudar, inclusive, a forma como os elementos químicos vão ser encontrados. Então, quando a gente fala em fósforo, por exemplo, né, nos solos brasileiros, a gente vai encontrar ele principalmente nessas duas formas aqui, né? E já não encontra muito nessas duas formas aqui. Por quê? Porque os nossos solos, eles tendem a ser mais ácidos. Então, por conta disso, né, o fósforo ele geralmente não vai estar nessas formas. Mas se a gente tiver em solos calcários, né, solos que têm aí valores de pH mais elevados, a gente pode sim encontrar o fósforo nessa forma, né? A gente pode também ter a formação de complexos, a gente comentou sobre isso, né, falando um pouquinho sobre a questão dos espodossolos. Os espodossolos são solos que têm altos teores de ácidos fúlvicos, né? E os ácidos fúlvicos, eles formam um complexo com ferro, com alumínio, e isso retira muito do ferro e alumínio da solução e facilita, né, o processo de intemperismo daqueles minerais que têm ferro e alumínio na composição. E a própria questão do grau de intemperismo, que a gente já comentou muitas vezes, né? Dependendo do grau de intemperismo, a gente vai ter um determinado tipo de mineral secundário na fração argila e vai ter uma determinada concentração de íons na solução do solo. Vou ter predomínio, os íons que eu vou ter predominando são diferentes, né? Quando eu venho mais para o final do intemperismo, muito do que era facilmente lixiviável já foi, então a gente já perdeu potássio, já perdeu cálcio, já perdeu magnésio, né? A não ser que a gente tenha materiais de origem que tenham altas concentrações desses elementos químicos, a gente vai ter solos que são naturalmente mais pobres nesses elementos químicos porque eles foram lixiviados, eles foram lavados, né? Então, é uma coisa que também vai afetar muito a composição da solução do solo. A gente já comentou que no início do intemperismo, a concentração da solução do solo é mais alta e no final do intemperismo, a concentração de íons na solução do solo é mais baixa, né? Eu tenho minerais que são menos solúveis quando eu chego mais para o final do processo de intemperismo. Vou falar mais um pouquinho sobre o pH para falar um pouquinho sobre a questão da disponibilização dos nutrientes, né? Existe uma faixa de pH onde a gente vai ter uma melhor disponibilidade dos nutrientes de uma forma geral. E ela tá por aqui, né? Por volta aí de 6,5. Por que que é assim? Bom, a disponibilidade dos nutrientes, ela varia com o pH. E ela varia com o pH e depende de que nutriente que é. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em cobre, ferro, manganês e zinco, né, que são os micronutrientes catiônicos, quanto maior for o pH, menor vai ser a disponibilidade desses elementos químicos, né? O ferro e o alumínio, a disponibilidade deles cai, né? Aqui o alumínio com a disponibilidade caindo junto com esses elementos aqui, né? A disponibilidade do ferro e do alumínio cai por volta de 3 vezes a cada aumento de uma unidade de pH, enquanto a disponibilidade de cobre, manganês e zinco cai 2 vezes com o aumento de uma unidade de pH. Então, só para vocês perceberem, né, como que o pH ele também é importante. A gente também precisa olhar para isso para entender sobre a disponibilização de nutrientes, né? Por outro lado, aqueles nutrientes, aqueles micronutrientes que são aniônicos, né, o molibdênio, a gente já viu que o molibdênio ele acontece mais na forma de molibdênio A4 com carga negativa, né? Porque é um íon que tem grande tendência de hidrolisar a água, ele tem uma alta carga, então ele atrai a parte negativa da água com muita força, né, e faz com que tenha a quebra da molécula de água. Então, ele vai se comportar na solução do solo como um íon de carga negativa, da mesma forma que o cloro, né?
Esses íons, gente, eles tendem a ter um aumento da disponibilidade à medida que o pH aumenta, tá? Outros elementos, como o fósforo, né? O fósforo ele tende a aumentar a disponibilidade à medida que o pH aumenta, porque eu vou. Por que isso acontece? Porque eu vou removendo ferro e alumínio da solução, né? Então, aquele fósforo que é ligado a ferro, aquele fósforo que é ligado a alumínio, estrengita, varicita, né? Esses minerais, eles tendem a ir sofrendo solubilização à medida que a gente vai aumentando o pH. Por quê? Porque a gente vai diminuindo a concentração de ferro e alumínio na solução, e isso faz com que esses minerais vão sofrendo processo de dissolução para liberar íons ferro e íons alumínio em solução, né? Porém, depois de um certo valor de pH, a gente tem uma estabilização desse processo. Em valores de pH mais alto, ao contrário, a gente tem até uma queda aí, né, dos teores de fósforo. O fósforo, ele em solos mais intemperizados, ele geralmente está ligado a ferro e alumínio, e nos solos menos intemperizados, ele está ligado a cálcio. Bom, a gente já falou do fósforo, a gente falou dos micronutrientes catiônicos, né? Nós falamos do molibdênio e do cloro. Aqui a gente tem também a curva, né, do N, do S e do boro. Bom, por que a curva desses elementos é assim? Porque tem muita relação com a atividade da microbiota, né? Então, a gente, nesses valores de pH aqui, a gente tem uma atividade maior dos micro-organismos, e isso faz com que eu tenha uma maior disponibilização desses elementos químicos. Bom, então, a gente não vai comentar muito sobre isso, né? Isso é um tópico para ser comentado lá na frente, quando vocês estiverem fazendo a disciplina de fertilidade, mas eu só queria que vocês começassem a perceber que, à medida que o pH aumenta, a gente vai ter um efeito aí, né, nos nutrientes. E existe um valor de pH ideal, né? Quando a gente vai para um valor de pH muito alto, a gente vai ter uma alta disponibilidade de alguns elementos químicos, sim, mas, por outro lado, uma baixa disponibilidade de outros. Então, é muito comum que em solos calcários, né, solos que têm um valor de pH mais alto, a gente precise fornecer micronutrientes catiônicos via foliar. Por quê? Porque eles vão estar precipitados, né, com as hidroxilas, eles reagem com a hidroxila e formam precipitados que vão deixar esses micronutrientes indisponíveis, né? Então, o ideal da gente trabalhar é com esse valor de pH aqui. É por isso que a gente sobe o valor de pH para 6,5, né? A gente trabalha com a correção de acidez do solo para subir o valor de pH. Na verdade, a gente geralmente está pensando em saturação de bases, né? Mas, de qualquer forma, a ideia é elevar o pH até o valor de 6,5, mas não passar muito disso, porque se eu passar, eu vou ter outros problemas, né? Num pH baixo, eu tenho problema com alumínio, eu tenho alta disponibilidade desses micronutrientes, mas se eu aumentar muito o pH, eu vou ter problemas, eu vou ter menor disponibilidade desses micronutrientes, e isso também pode ser um problema. Então, a gente tenta manter aí o valor de pH em 6,5, tá? É por isso que, às vezes, a gente não vai conseguir remover toda a carga positiva que tem no óxido. A gente tem muitos óxidos que eles têm o valor de PCZ mais alto do que 6,5, né? Bom, vamos conversar um pouquinho, né? Continuar vendo a questão aí da composição da solução do solo. Vamos pegar o exemplo do piroxênio, né? O piroxênio é um mineral primário, né? A água da chuva, ela é levemente acidificada, a gente já comentou sobre isso, né? O CO2 reage com a água e forma ácido carbônico, isso vai deixar o pH da água levemente ácido, né? Favorecendo, então, o intemperismo dos minerais. E o intemperismo do piroxênio libera ferro, libera silício, libera cálcio, né, em solução. Parte desses elementos químicos que são liberados são lixiviados, são perdidos, né? A gente viu que o silício, ele hidrolisa a água, ele tem uma alta carga, é um elemento que hidrolisa a água e vai acontecer aí em solução na forma negativa. No início do intemperismo, os minerais formados, eles são também minerais de carga negativa, né? E por isso ele acaba tendo uma alta perda. Parte desse silício se recombina e forma novos minerais. Então, a caulinita, por exemplo, né? O ferro que é liberado na presença de oxigênio, ele se oxida e a gente pode ter a formação de óxidos de ferro. Então, só para a gente ver aí o que a gente acabou de comentar, né? Então, essa figura, ela resume bem tudo que a gente acabou de falar sobre a composição da solução do solo e como que o intemperismo afeta essa composição. Bom, aqui de novo, né, falando um pouquinho sobre a questão do fósforo, agora de uma forma um pouco mais profunda, né, a gente olhando aí o que acontece com os minerais que têm fósforo à medida que o pH aumenta, né.
Então, observem, como a gente comentou, existe um aumento da dissolução de varicita e de estrengita, né? Que são, respectivamente, fosfatos de cálcio ligados a alumínio e fosfato de cálcio ligado a ferro. Esse aumento ele se deve justamente à remoção de alumínio e ferro da solução, à medida que o pH aumenta. Esses elementos químicos eles reagem com a hidroxila e tem a atividade deles muito reduzida, né? A gente tem a precipitação de uma nova fase sólida que vai formar a fração argila. E aí, com isso, a gente tem nova solubilização desse fósforo que está ligado a ferro, que está ligado a alumínio, né? E ao contrário do que a gente comentou, para aqueles fosfatos ligados a alumínio e ferro, os fosfatos ligados a cálcio, eles têm a solubilidade deles bastante reduzida à medida que os valores de pH aumentam, né? Então, a gente vai observando aqui, né, que quanto mais alto é o valor de pH, menor tende a ser a solubilidade desses fosfatos, né? E a gente vê que aqui, a partir do pH de 7,8, a gente tem um aumento, né, da solubilidade desses fosfatos. O que está acontecendo aqui? Bom, daqui para frente a gente tem a precipitação do cálcio, né? Então, como carbonato de cálcio. E aí, à medida que a gente vai tendo a precipitação do cálcio, como carbonato de cálcio, a gente vai tendo a remoção desse cálcio da solução do solo. E aí, para que seja reposto esse cálcio, a gente tem uma dissolução dos fosfatos ligados a cálcio. Então, essa remoção, né, pela precipitação do carbonato de cálcio, a partir do pH do 7,8, vai fazendo com que a gente tenha um aumento na solubilidade, que a gente não tinha, né, até aqui. Aqui a gente geralmente vai tendo um aumento do pH, vai tendo um aumento da concentração de cálcio em solução, né, a gente aplica calcário, quanto mais a gente eleva o pH, mais a gente aumenta a concentração de cálcio e mais a gente trava essa relação, né? Por quê? Porque a gente tem mais do produto em solução, então eu vou ter menos dissolução do reagente. Bom, e por fim, vamos conversar um pouco sobre a questão da disponibilidade de oxigênio, né? O que ela tem a ver com a questão do intemperismo? A gente viu que o intemperismo da pirita, né, ele é muito maior em condições de disponibilidade boa de oxigênio. Então, existem alguns minerais que eles são estáveis quando eles estão em ambientes anaeróbicos, mas eles não são estáveis quando eles estão em ambientes aeróbicos e vice-versa, né? Isso depende muito da forma que os elementos químicos são encontrados nesses minerais. Então, na pirita, por exemplo, a gente tem ferro 2, né? Quando a gente expõe o ferro 2 à presença de oxigênio, esse ferro 2 ele é liberado, né? E ele é oxidado a ferro 3. Então, esses minerais que têm ferro, que têm manganês, eles são muito suscetíveis a essas condições de disponibilidade de oxigênio, porque a gente pode ter uma mudança aí, né, no estado de oxidação do elemento, e isso pode provocar o intemperismo desses minerais. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os processos de precipitação e de dissociação. Percebam que quando a gente está falando do intemperismo de minerais, muitas vezes a gente está falando de um processo de dissolução, né? E o processo de síntese também não deixa de ser um processo de precipitação. Mas o que a gente traz nessa parte aqui são processos que são um pouco mais rápidos do que esses aqui. Então, por exemplo, a gente tem a dissolução de um fertilizante, né? Isso é muito mais rápido do que, geralmente, né, do que a dissolução de um mineral. Então, para a gente conversar sobre isso, a gente precisa pensar um pouquinho também da onde vêm esses fertilizantes, né? Então, o KCl, por exemplo, é uma rocha sedimentar e a solubilização dele nada mais é, né, não deixa de ser um certo tipo de intemperismo. Só que tenham em mente que ele tem um tratamento, então ele é mais puro, né, do que a rocha que dá origem a ele. Ele está finamente moído, então isso aumenta a superfície de contato, vai fazer com que a gente tenha um intemperismo mais acelerado, né? A gente tem diferentes compostos, então no caso do KCl é um composto muito solúvel, a gente tem um cloro ligado a potássio, é uma reação onde o tipo de ligação química que a gente tem é uma ligação iônica, né? Então não é um composto assim tão complicado de sofrer intemperismo. Mas a gente tem outros materiais que têm um intemperismo muito mais lento, né? Então, aqui a gente está trazendo, não deixa de ser também, né? Não deixa de poder ser também um processo de intemperismo e síntese, né? Dependendo do que está se precipitando aqui.
mas aqui a gente está falando de processos que são mais rápidos e substâncias que geralmente se formam mais rapidamente ou se dissolvem também mais rapidamente. Bom, para a gente conversar, né, sobre o processo de dissolução e de precipitação, a gente precisa entender um pouquinho como é que esse processo acontece. E aqui a gente trouxe o exemplo do NaCl, né? Podia ser o cloreto de potássio, que é um fertilizante, mas é o cloreto de sódio, né? Então a gente tem íons cloro e íons sódio, que estão ligados por ligação iônica, né? Se a gente for lá na tabela de eletronegatividade e ver a diferença entre esses dois íons, a gente vai ver que a gente está falando aí de uma ligação iônica, então, portanto, uma ligação que é menos estável do que se fosse uma ligação covalente aqui. As moléculas de água, elas começam a se aproximar dessas partículas, e essas partículas têm carga, assim como a molécula de água também tem, né? A gente sempre fala isso aqui, a molécula de água é um dipolo, então eu tô com os íons sódio aqui de carga positiva, olha aqui como que a água está se aproximando dos íons sódio, pela face oxigênio, que é a face negativa, né? Quando a gente vê as moléculas de água se aproximando dos íons cloro, a gente observa que ela vai se aproximar pela face positiva. E aí ela vai rodeando esses elementos, né? E vai separando eles aí da parte sólida e levando isso, carregando isso para a solução. Então aqui está muito bem representado o processo de dissolução de um mineral, né? Se a gente começar a ter menos moléculas de água, então se existe um equilíbrio, né, entre a quantidade desses íons que a gente tem aqui na fase sólida e a quantidade que a gente tem em solução junto com a água. Se a gente começa a ter uma concentração desses íons e uma perda relativa de moléculas de água, quer dizer, proporcionalmente, se eu começo a ter menos moléculas de água, né, eu vou concentrando e eu posso levar a precipitação, ou seja, eu posso levar a perda dessas moléculas de água que estão em volta e a gente tem novamente, né, aquela substância voltando para a fase sólida, né? A gente pode ver bem isso, vamos pensar no caso do sal de cozinha mesmo, né? Se a gente jogar uma colher de sal dentro de um copo d'água e misturar, a gente provavelmente vai conseguir dissolver essa uma colher de sal, mas se a gente continuar jogando sal nesse copo com água, vai chegar um momento que o processo de dissolução vai parar, né? Por quê? Porque a gente já tem uma concentração elevada de íons em solução e aí a gente atinge o produto de solubilidade daquela substância. Então essa reação atinge o equilíbrio, né? E ela para, certo? Bom, se a gente pegar esse copo com água que a gente conseguiu dissolver uma determinada solução e colocar ele lá no quintal, né? E deixar ele secando, deixar essa água evaporando, vai chegar uma hora que a gente vai ver novos precipitados se formando. A gente vê aquela substância começar a se precipitar novamente. Por que que isso acontece? Porque a gente vai tendo a perda das moléculas de água, né? Então a gente tem uma perda relativa de moléculas de água e um aumento proporcional da quantidade dos íons Na e Cl, porque as moléculas de água estão sofrendo processo de evaporação, né? E aí a gente acaba levando então ao processo de precipitação. Quais fatores que vão afetar os processos de dissolução e precipitação, né? Solubilidade dos compostos, então a gente sabe que tem compostos que são mais solúveis, né? Por exemplo, o cloreto de potássio é um composto mais solúvel do que o carbonato de cálcio, né? Então a gente tem que olhar aí como que é a solubilidade de cada composto que a gente está utilizando, que a gente está aplicando no solo. A composição da solução do solo, da mesma forma que a gente falou para o intemperismo, né, existe um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida. Então, se a gente tiver íons em solução, aqueles íons que compõem uma determinada substância que está na fase sólida, a gente não vai ter processo de dissolução. Eu preciso remover esses íons da solução para que essa reação atinja um novo equilíbrio, né? Então, mais ou menos as mesmas coisas que a gente vinha conversando, tá, gente? Disponibilidade de oxigênio, né? O potencial redox também aí tendo um papel bastante importante nessa questão da solubilização dos compostos. Bom, como que a gente pode medir, né, a solubilidade em água? Uma coisa que a gente tem que ter, e como que a gente pode entender esse processo? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a constante dielétrica da água, ela é alta, né? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a água, ela reduz a força de atração dos íons de carga oposta. Então, eu tenho aqui um íon cloro e um íon sódio, né? E eles têm uma força de atração entre eles. Só que a água, por ser um dipolo, ela vem e acaba interagindo com esses íons e reduz
a capacidade desses íons de se manterem atraídos, e com isso ela vai solubilizando compostos, né? E que tipos de compostos são mais solúveis em água? Aqueles compostos que têm carga. Então, quando eu tenho substâncias que são têm ligação iônica, ou quando eu tenho ligação covalente polar, né, são substâncias que são mais solúveis em água do que aquelas substâncias, por exemplo, que têm ligações covalentes apolares, né, aquelas moléculas apolares. Por quê? Porque, de novo, a água é um dipolo, ela tem carga, né? E aí ela consegue interagir com a carga das substâncias. Mas se a gente está numa substância que não tem carga, essa substância ela já não tem tanta facilidade de se dissolver em água. Bom, e aqui está a solubilidade de alguns compostos. A gente consegue pensar em compostos que a gente usa como fertilizantes. Então, por exemplo, cloreto de potássio, né? Tá aqui, ó. A gente vê que é um sal solúvel. Vamos pegar o carbonato de cálcio, olha lá, o carbonato de cálcio, ele tá como uma substância insolúvel, né? A gente usa carbonato de cálcio, é o calcário, né? Calcário agrícola. O que a gente faz para aumentar a solubilidade dele? A gente moe e mantém ele como partículas bem pequenininhas, né? Para aumentar, para facilitar o processo de dissolução dessa substância, né? Olha os sulfatos aqui, os sulfatos de uma forma geral, eles são solúveis, então, ó, sulfato de amônio, sulfato de potássio, né, sulfato de magnésio, só o sulfato de cálcio, que é o gesso agrícola, ele não é tão solúvel, mas ele é mais solúvel do que o carbonato, tá vendo? Ó, cálcio, sulfato e cálcio carbonato. O carbonato de cálcio como insolúvel, né, mas a gente sabe que moendo a gente consegue melhorar um pouquinho isso. E o sulfato de cálcio tem um pouco menos de solubilidade que os outros compostos, mas não é tão insolúvel quanto o calcário, né? Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais a gente usa o sulfato de cálcio quando a gente quer corrigir alumínio em subsuperfície, né? O fato dele ser um pouco mais solúvel do que o carbonato de cálcio. Mas eu não vou conversar muito sobre isso nesse momento. A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Então, olha lá, o sulfato de zinco, né? O sulfato de zinco que é utilizado para fazer adubação com micronutrientes, sulfato de cobre. Então, todos eles são razoavelmente solúveis. Um outro ponto que a gente tem que ter em mente, né, da mesma forma quando a gente está pensando também no intemperismo de minerais, é como que está a atividade dos íons em solução, né? Quanto menor a atividade dos íons em solução, a gente acaba tendo um favorecimento da dissolução. E à medida que a gente vai aumentando a concentração de um determinado íon em solução, a gente vai diminuindo a solubilização daqueles compostos que tem aquele íon fazendo parte deles. Então, se eu tenho lá NaCl, né, e o sódio tem muito em solução, eu vou reduzir a dissolução de NaCl, por exemplo, tá? A gente já viu essa questão do pH, né, com relação aos nutrientes de planta, eu não vou comentar de novo. E a mesma coisa para as espécies que a gente vai ter em solução. Então, à medida que o pH varia, né, a gente já comentou isso, eu posso mudar a forma que os elementos químicos são encontrados em solução. Isso é muito importante para reduzir a toxicidade de alumínio, né? Então, o alumínio, a partir do pH 5, ele reduz muito a toxicidade dele. O alumínio, nessa forma que ele fica precipitado e não é tão absorvido, né, pelas plantas, então à medida que o valor de pH vai aumentando, a gente vai tendo o alumínio cada vez menos disponível, a gente vai tendo o ferro cada vez menos disponível, né? Como eu comentei antes, todos aqueles elementos que são catiônicos, todos aqueles micronutrientes catiônicos, então cobre, ferro, manganês e zinco, eles vão tendo a disponibilidade deles diminuída à medida que o pH aumenta, né? E da mesma forma para o alumínio, e o alumínio, só lembrando que o alumínio não é um nutriente de planta, né? Ele, muito pelo contrário, é um elemento que é tóxico, então a gente realmente precisa reduzir a disponibilidade dele em solução para que as plantas tenham um bom desenvolvimento. Nós já comentamos, né, sobre a questão do fósforo, eu não vou comentar de novo. E a disponibilidade de oxigênio, né, a gente também já comentou rapidamente, mas só lembrando que além da questão, né, do intemperismo dos minerais, a gente também tem a questão do estado de oxidação que a gente encontra os diferentes nutrientes no solo, né? Então, o nitrato, por exemplo, quando a gente está num ambiente com pouco oxigênio, ele vai ser reduzido.
E essa redução do nitrato vai diminuir a disponibilidade de nitrogênio, porque a gente vai ter a formação de gases, né? Então a gente vai ter a perda do nitrogênio na forma gasosa, quando a gente tem condições anaeróbicas e tem o nitrato presente. A mesma coisa para o manganês, a gente vai ter uma redução do manganês, uma redução do ferro, uma redução do enxofre, né? Sendo que a redução do manganês e do ferro, ela pode até aumentar a disponibilidade desses elementos, tá? O ferro nessa forma aqui, ele está mais disponível do que o ferro na forma sólida, né? Só que o ferro e o manganês nessas formas, eles são mais suscetíveis aos processos de lixiviação, né? Eles aqui, ó, eles vão ficar parados no solo. À medida que o solo é alagado e que eles vêm para a solução do solo e vêm com valência 2, né? Eu não estou com ferro 3 mais, aqui eu estou com ferro 2, ele fica muito mais suscetível a ser lavado, a ser removido daquele sistema, porque ele tem uma carga mais baixa, né? O ferro 2 ele vai ser menos absorvido do que o ferro 3, do que o alumínio, né? Então, essa redução na carga do ferro faz com que a gente tenha uma certa perda do ferro em condições mais redutoras. E isso explica muito da coloração desses solos. Quando a gente está num ambiente redutor, além da gente ter um certo acúmulo de matéria orgânica, né, como a gente já viu nas outras aulas, a gente tem também uma redução do ferro. E isso tira aquela cor vermelha ou aquela cor amarela do solo, e ele vai ficando com cores mais neutras, com cores mais acinzentadas. Bom, então nós terminamos, né, de conversar sobre o intemperismo dos minerais e sobre os processos de precipitação e dissolução. E no próximo vídeo nós vamos continuar conversando, né, dentro desse tópico, mas nós vamos falar sobre os processos, os outros processos que podem afetar aí a dinâmica de nutrientes no sistema.